E aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Adriano de Cali e hoje, dando um rosto a essa voz que vocês tanto ouvem aqui no canal, quero dar as boas-vindas a vocês e vamos para um comparativo entre duas marcas de marcadores. E eu tô falando da Evoque. Muita gente que já acompanha o canal já viu eu usando esses marcadores, já viu eu fazer um review desses marcadores. Ela vem nessa caixinha de plástico que é bem frágil, na verdade. Em compensação, a caneta é bem resistente. Ela é praticamente um tanque de guerra. E ela tem duas pontas. Essa ponta mais fininha, que é uma ponta para você fazer detalhes menorzinhos, e também uma ponta chanfrada, que eu não aconselho você usar muito porque ela gasta muita tinta. A não ser que o desenho seja um desenho grande, aí você vai poupar bastante tempo usando essas pontas. No geral, são canetas bem bonitinhas e eu confesso que eu adoro usar elas para colorir meus desenhos. E a outra marca é da Ohuhu, que ela vem já nesse estojinho de tecido, bem resistente, bem difícil de abrir também, ele é teimoso. Esse kit da Ohuhu, ele tem 100 cores, enquanto o kit que eu tenho da Evoque é de 48 cores. Esse daqui ele tem uma variedade de cor bem maior, claro. E a canetinha também possui duas pontas. Ela tem uma ponta fininha para você fazer os detalhes menores e a ponta chanfrada, como eu já mencionei, que gasta muita tinta, mas enfim, para você fazer detalhes maiores é bem legal, poupa bastante tempo. Esse formato dessas canetinhas lembra bastante o formato da Copic. Ela é mais oval, enquanto a da Evoque é mais arredondada. E vamos para a construção do nosso desenho, que a gente vai usar como referência para poder testar essas canetinhas para ver. Na verdade, o intuito do vídeo aqui não é usar elas como sendo melhor ou pior, porque o preço delas não é tão diferente assim se você levar em consideração a qualidade dessas duas canetinhas. Esse desenho foi escolhido pelos inscritos em uma live que eu fiz e eu perguntei para eles qual personagem que eu deveria usar para fazer um comparativo de duas marcas distintas e, por maioria de votos, o pessoal escolheu o Homem-Aranha de novo. E como já é de costume aqui no canal, vocês pedem, se tiver ao meu alcance, eu atendo. E eu comecei fazendo esse desenho numa folha A5, mas quando eu comecei a fazer os detalhes, eu percebi que por mais que a ponta da canetinha ela é fina, ia ficar muito difícil de fazer esses detalhezinhos pequenininhos. Então depois que eu fiz todo esse desenho, que eu fiz todo o esboço, eu resolvi passar a limpo. Eu decidi que ele ia ser num formato A4, que aí seria bem mais fácil de fazer os detalhes. E eu usei o programa Clip Studio para passar a limpo esse desenho. Deixa aqui nos comentários se vocês querem ver esse processo em um outro vídeo, porque se a gente colocasse aqui o processo todo ia ficar um vídeo muito longo, apesar que ele já ficou longo, muito longo. Aí, nesse formato, eu consegui fazer ele um pouco maior, detalhar mais o desenho e também fazer as mãos. Muita gente comenta: não fez as mãos porque não sabe fazer as mãos. E a respeito do vídeo ser longo também, né? Videozinho rapidinho é pra meme. Vídeo onde você quer mostrar alguma coisa realmente, ele demora. O processo é bem demorado. E como vocês podem notar, eu estou usando uma caneta 03 para fazer essa arte final. Eu gosto de usar duas canetas, uma ponta fininha e uma ponta brush, que é aquela com pontinha de pincel, que é para pintar essas áreas um pouco maiores e não demorar tanto assim, porque com a ponta fininha demora uma eternidade para colorir uma área desse tamanho. E a respeito de caneta nanquim, é muito importante que você use uma caneta nanquim que seja à prova d'água. Ou seja, você vai usar um marcador à base de álcool ou uma canetinha daquelas aquareláveis ou até mesmo uma canetinha daquelas escolares. Quando as tintas entrarem em conflito uma com a outra, a canetinha não vai borrar a caneta nanquim. O marcador não vai se sobrepor sobre a caneta nanquim e ela não vai dar aqueles borrões. Então a caneta nanquim precisa ser à prova d'água. E eu tô mostrando esse processo todo de arte finalização com a nanquim em tempo real para vocês verem que tem que ter todo um cuidado na hora de você fazer essas marcações, porque se o traço ficar tremido, o traço ficar borrado, ficar torto, a coloração com o marcador não vai salvar um desenho ruim. Ele vai ser um desenho ruim, só que colorido. Então, pouquinho mais de paciência na hora de fazer a arte final. Tentem fazer os risquinhos todos do desenho o mais preciso possível. Não adianta nada você ter os melhores marcadores do mundo se o desenho é feio, se o desenho ficou mal feito. Será apenas um desenho mal feito com os melhores marcadores do mundo. E nessa última etapa de finalização com a caneta nanquim, eu usei outra caneta. Eu usei uma 00.3, que ela é um pouquinho mais fininha que um fio de cabelo. E agora chegou a hora de estragar o nosso desenho, digo, de repartir o nosso desenho ao meio, de dividir com a régua. E como todos sabem, eu não gosto de enrolação, então vamos direto ao ponto. Vamos começar com o marcador da Evoque, vamos começar com a cor vermelha.
E a respeito da folha de papel, eu estou usando uma folha Canson Graduate porque a textura dela é um pouco mais lisa do que os papéis comuns. Mas você pode usar qualquer papel, a não ser que ele seja um papel muito fininho, aí pode ser que borre. E agora passando o laranja sobre o vermelho para a gente ver se a gente consegue uma textura de degradê ou o famoso blending. Eu estou usando várias técnicas de pintura para fazer a coloração desse desenho. Eu estou usando o para cima e para baixo, para os lados, eu estou usando aquelas formas de círculos e eu confesso para vocês que a caneta ela se comporta muito bem. Ela pigmenta muito bem o papel. Uma das únicas coisas que eu não gosto nessas canetinhas é que ela satura muito rápido e às vezes você precisa passar 2 vezes no mesmo local e aonde você passou pela segunda vez ela acaba ficando um pouco mais forte e isso acaba dificultando um pouco mais na hora de fazer o degradê. Mas não é nada que um pouquinho de paciência não resolva, então eu resolvi usar uma cor marrom para tirar essa marquinha e fazer esse degradê acontecer no nosso desenho e depois eu voltei com o laranja por cima e resolvido o problema. Eu poderia ter usado o vermelho mais escuro que tem nesse kitzinho de 48 cores, mas eu achei o vermelho muito escuro e eu achei que o marrom ia combinar um pouco mais para esse degradê que eu estava buscando para esse resultado de desenho. Claro que se eu quisesse que ele ficasse mais escuro, eu teria usado o vermelho mais escuro. E esse degradê que vocês estão vendo aqui no vídeo é simplesmente o marrom passando para o vermelho passando para o laranja e o laranja passando para o amarelo. Essas cores da Evoque sempre me chamaram a atenção porque são umas cores bem vivas, elas são muito bonitas. Galerinha da Evoque, patrocina a gente aí, cara. Brincadeiras à parte, ou não, eu não tô ganhando nada para fazer esse comparativo, então eu posso ser bem sincero na hora de eu colocar os prós e os contras. Ou seja, muito review que a gente vê na internet, as marcas patrocinam o vídeo, então o cara faz aquela marca que pagou mais parecer que é melhor. Repararam o tanto de tinta que essa ponta chanfrada solta? Eu gastei mais de meia canetinha só para fazer o ombro do Homem-Aranha. Brincadeira, enquanto a gente leva, vamos dizer, 2, 3 minutos para fazer uma coloração com essa ponta mais fininha, com a ponta chanfrada é 10, 20 segundos, então ela vale a pena, só que ela gasta muita tinta mesmo. E mesmo com a ponta chanfrada, se você ir com ela meio de cantinho, meio de ladinho, você usar aquela pontinha dela mais do lado, você consegue fazer uma pintura um pouco mais rápido e gastar um pouco menos de tinta. Ainda vai ser mais rápido do que colorir com a ponta normal, lógico. Levando em consideração o valor desse marcador, o blending dela, a mistura dela, o degradê dela é muito perfeitinho. Reparem no vídeo, é muito da hora. Partindo para outras cores, que foi o intuito desse personagem, por ele ter várias cores, a gente pode passear em várias tonalidades. Reparem que quando a gente começa a fazer a pintura, parece que vai ficar tudo marcadinho, mas aí quando seca, essas marcas desaparecem. Não é toda a marca de marcador que acontece isso, tem algumas marcas que sim, vai ficar marcado. Não foi o caso da Evoque. Ela seca e aquela marquinha simplesmente desaparece. Eu confesso pra vocês que desde a primeira vez que eu usei esses marcadores da Evoque, eu fiquei apaixonado pelos tons de azul. Se tivesse um tom de azul um pouquinho mais claro nesse kit, o kit seria perfeito. Até o presente momento onde eu tô gravando esse vídeo, eu não sei se a Evoque continua desenvolvendo novos produtos ou não, mas uma boa dica para eles seria: desenvolvam uns tons de azul um pouco mais claro, que não sejam tão saturados quanto esses que vem nesse kit de 48 cores. E se em kits maiores já tem esses tons, me perdoem pela falta de conhecimento. E se quiserem me enviar, eu ficarei muito grato em aceitar o presente. Bom, chega de mendigar na internet, e nessa parte maior das pernas do Homem-Aranha eu precisei usar a ponta chanfrada porque é uma parte muito grande. Apesar de que no vídeo parece pequeno, é uma parte muito grande sim. E como toda parte grande pintada com marcadores, eu tava morrendo de medo que ficassem aquelas marquinhas, e conforme o desenho foi secando, tudo foi ficando mais homogêneo, ou seja, não ficaram aquelas marcas, aquelas falhazinhas, e eu fiquei bem satisfeito com esse resultado. Porém, em outros testes que eu fiz com esses marcadores da Evoque, não acontece com todos os tons. O tom de cinza é muito difícil você tirar essas marquinhas e infelizmente ele acaba ficando com uma marquinha ou outra, mas nada que estrague o desenho. Mas aí a gente usa aquele jeitinho brasileiro e coloca outros tons mais escuros por cima e a coisa vai ficando bem legal. E por falar em tons escuros, agora vamos para o preto e as tonalidades de cinza que eu mencionei há pouco.
E agora a gente já encontrou outro ponto negativo, que é a ponta dessas tonalidades mais escuras. A ponta dela é um pouquinho mais durinha do que os outros marcadores dessa mesma marca. Alguns têm a ponta bem macia e outra tem a ponta mais durinha, o que dificulta na hora da gente fazer o degradê, na hora de fazer o blending. Reparem que ficou dividido os tons mais escuros entre o preto e o cinza. Eles não misturaram, eles ficaram aparentes. Ficou uma marca entre as duas cores. Agora, uma coisa que eles capricharam nesse kit foi os tons de amarelo. Tem muito amarelo, tem desde o mais clarinho até um amarelo bem mais chapadão, bem mais queimado. O problema realmente desses tons quentes é o cheiro. Tem um cheiro, meu filho disse que tem cheiro de peixe estragado. E não se enganem, o cheiro é bem forte mesmo. Enquanto você está desenhando, o cheiro vai subindo, porque como ela é a base de álcool, a tinta se evapora no ar e o cheiro vem até seu nariz. Mas para fazer esses degradês dos tons mais quentes, eles são ótimos. O degradê acontece naturalmente ao contrário do degradê do preto e do cinza, como eu mencionei anteriormente. E para fazer esse degradê dos olhos, eu usei basicamente 3 tons. Eu usei um marrom, usei um amarelo escuro e aquele amarelo mais clarinho. Outro ponto negativo foi a falta de tons e sobra de outros tons. Então eu precisei misturar 2 cores para fazer um tom de lilás. Eu usei um rosa bem clarinho que eles têm e usei o azul. Então eu fiz essa luminosidade ao redor do Homem-Aranha e esse aqui foi o resultado dos marcadores da Evoque. E aí, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. E antes que vocês digam qualquer coisa, pelo valor que é cobrado por esses marcadores, eu achei que o resultado foi bem honesto. E vamos para o adversário, agora os marcadores da Ohuhu. E sem enrolações eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Aqui eu já comecei usando o tom de vermelho, fazendo a mesma técnica que eu usei para que não digam: ah, mas um lado ficou melhor porque a técnica foi diferente. Não, eu usei a mesma coisa e agora do vermelho eu já tô passando para o tom de laranja pra gente conseguir aquele degradezinho e ficar exatamente o que eu fiz na primeira fase com os marcadores da Evoque. E sim, se você está se perguntando se uma técnica muda a pintura, muda o resultado, sim. Se você pintar com uma marca de um jeito e com a outra marca você pintar com outra técnica, sim, o resultado vai ser completamente diferente porque são 2 coisas diferentes. E eu resolvi usar o marrom para fazer essa parte mais escura de novo, apesar da Ohuhu ter esse vermelho que caberia perfeitamente para fazer essa tonalidade, eu resolvi usar o marrom para ser exatamente o que eu fiz com a Evoque e não dar aquele probleminha de conflito de diferenças. E novamente, essa técnica do degradê aqui eu usei basicamente os 4 tons que eu usei na primeira fase. Eu usei o marrom passando para o vermelho passando para o laranja e o laranja passando para o amarelo. O que? Não sabe fazer blending nem degradê? Então vamos para uma pequena propaganda aqui do canal. Vou deixar rolando aqui no card um videozinho onde eu ensino como que você vai aprender a fazer os seus primeiros degradês, a fazer o tão sonhado blending usando marcadores de baixo custo. Uma das coisas que eu mais gosto da Ohuhu é as pontas. Ela é tão macia que você consegue ter um controle total, até nessas áreas mais fininhas. Você consegue entrar nela, fazer essas partes fininhas, mas quando você precisa fazer uma pintura maior, mesmo com a ponta fina, você consegue porque ela é muito macia. E como vocês estão percebendo no vídeo, o degradê dela é muito fácil de você conseguir. Você apenas passa um tom por cima do outro e ela mistura automaticamente. É simplesmente fantástico. Se eu não tivesse feito o vídeo, eu não saberia identificar a qual que é a Evoque e qual que é a Ohuhu nessa parte dos vermelhos. Elas estão praticamente iguais. A diferença está no fazer. Eu sinto que com a Ohuhu eu consigo os resultados um pouco mais rápido, sem fazer tanto esforço, sem passar tanto uma demão por cima da outra para conseguir fazer esse degradezinho que a gente tanto gosta. Então a Evoque vai ter que me perdoar. Até o presente momento eu tô gostando mais de trabalhar com os marcadores da Ohuhu do que com os da Evoque. Apesar de que os marcadores da Ohuhu eles custam um pouco mais do que o dobro dos marcadores da Evoque. Então por custo-benefício eu ficaria ainda com os marcadores da Evoque. E a respeito da ponta chanfrada da Ohuhu, eles jogam muita tinta fora. Meu Deus! Vai muita tinta. Eu acho que teria que ser proibido a ponta chanfrada dos marcadores, porque eles são muito caros e aí parece que eles fizeram essa ponta chanfrada de propósito para a canetinha acabar de uma vez e você ter que comprar outra. Usei também uma canetinha blend nessa parte onde eu carreguei demais o tom e eu queria dar uma clareadinha. E essa você só encontra no kit da Ohuhu. Agora vamos para o tom de azul.
O que não me agrada muito os tons de azul da Uhuhu também é essa variedade. Tem muito tom de azul, mas nenhum desses tons de azul era aquele que eu queria. Mas reparem que esse tom de azul da Uhuhu também ele não deixa marca e é muito fácil você fazer o degradê, mesmo sendo uma distância de tons bem grande. É um azul bem escuro e outro azul bem clarinho, você consegue fazer esse degradê. Reparem comigo aqui no vídeo, olhem que degradê da hora. E a cada parte que eu vou fazendo vai ficando mais difícil de decidir o qual que é o melhor, o qual que é o pior. Mas como eu disse no início desse vídeo, não é essa a intenção do vídeo. A gente não quer saber qual que é o melhor e qual que é o pior. A gente quer saber se dá pra fazer um desenho usando qualquer uma das duas marcas. Ou eu tô errado? Mas eu devo admitir que, apesar de eles serem um pouquinho mais caros, trabalhar com os marcadores da Uhuhu é um pouquinho melhor. Eles são um pouquinho mais macios e todos os marcadores eles têm essa mesma maciez, nenhum é diferente do outro. Parece que foi feito todos com o mesmo produto. Ao contrário da nossa amiga Evoque, que parece que metade dos marcadores foi feito de um tipo e metade foi feita de outro, porque as pontas são bem diferentes. E de novo, meu pesadelo das pernas do Homem-Aranha, eu precisei usar a ponta chanfrada e infelizmente meus dedos estavam engraxados e eu acabei pegando na folha e o marcador não pegou por cima. Então reparem que ali, ó, essas manchinhas não é manchinha do marcador, são as manchinhas dos meus dedos que estavam oleosos e infelizmente a tinta não pegou por cima. Então eu precisei passar várias e várias vezes e mesmo assim as manchinhas ficaram ali. E agora vamos colocar os pingos nos is. Vamos ver se os tons de preto e de cinza da Uhuhu ocorre aquele mesmo probleminha que aconteceu com os tons de cinza lá da Evoque. Vamos ver se eles misturam bem ou se eles acabam ficando com essas marquinhas e não misturam coisa nenhuma. E logo de cara, quando eu comecei a colocar as primeiras pigmentações de cinza sobre a tonalidade de preto, ele já me deu o degradê. Então não é um problema da tonalidade e sim um probleminha lá dos nossos amigos da Evoque. Mas nada que estrague o desenho. E a Uhuhu tem uma variedade de cinza incrível, acho que são 5 ou 6 tons de cinza. Muito legal. Amarelo também nos tons da Uhuhu é mato. Eu não sei para que tanto amarelo e nem um amarelo Saiyajin. Amarelo Saiyajin, aquele amarelinho que a gente gosta, não tem. Ô homem que só reclama da vida. Mas é que eu queria aquele amarelinho, eu queria aquele amarelinho. E na Evoque tem. Na Evoque tem um amarelo Saiyajin. Porém, tirando o fato daquele amarelo não ter, a Uhuhu ela possui uma gama de cores muito grandes e tem até esse amarelo que lembra um pouco o amarelo ouro. Ele fica meio dourado, então eu acho que combinou muito bem para essa parte da armadura da roupa do Homem-Aranha. E reparem que eu não fiz divisão de cores, eu passei o amarelo em toda a área do olho. Por quê? Porque aí quando eu passo esse amarelo mais escuro por cima, ele já me dá um certo degradê, ele já me dá uma certa mistura. E quando eu passo esse amarelo mais escuro, eu consigo ter o degradê de fato, mas isso só ocorre porque eu já tinha colocado aquele fundo de amarelo mais claro por baixo. Se eu não tivesse feito isso, ia ser um pouquinho mais difícil de obter esse degradê. Ah, e eu tinha esquecido de pintar a aranha, né? Então eu voltei ali e fiz a mesma coisa que eu fiz na tonalidade do olho. Eu comecei com um amarelo bem escuro, aí eu passei para o amarelo natural e então eu fiz aquele amarelinho bem clarinho e eu consegui dar esse efeito de dourado. E nesse kit da Uhuhu, a gente tem o lilás, aquele que eu precisei misturar o rosa com o azul. Aqui eu não precisei misturar nada, então o resultado foi esse aqui. Eu devo confessar que, olhando de longe, eu não consigo dizer pra vocês o qual, na minha opinião, que ficou melhor ou pior, embora trabalhar com os marcadores da Uhuhu seja um pouquinho melhor do que trabalhar com os marcadores da Evoque, embora os tons da Evoque me agradam mais do que os tons da Uhuhu, principalmente os tons de azul da Evoque. E agora eu vou jogar toda a responsabilidade pra vocês. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo qual lado você gostou mais. Se você tivesse que comprar só um dos marcadores, qual você compraria? Evoque ou Uhuhu? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo desenho. Valeu!